Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, para você receber as notificações quando a gente posta o vídeo. E curte o vídeo. Curtindo o vídeo, você gera engajamento, você envia esse vídeo para mais pessoas. A plataforma entende que esse vídeo precisa ser mostrado para mais pessoas. E se você tem aprendido, se esse vídeo tem te ajudado, compartilhe com seus amigos, grupos familiares, para que a palavra de Deus seja propagada, tá bom? Não tem nada a ver com monetização, porque os nossos vídeos nem são monetizados. Eu nem sei fazer isso, se você quer saber, tá? Eu apenas gravo o vídeo aqui no meu devocional de manhã e posto. Bom, vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Preste atenção que aqui já no primeiro versículo já tem uma lição. Quem foi que pediu parte da propriedade? O filho mais novo. Ele tem o mais velho e o mais novo. Por que o mais novo? Porque os mais jovens, eles não sabem tomar decisões, eles tomam decisões precipitadas. Então, primeira coisa, esse texto está ensinando que quanto mais jovem, mais decisões precipitadas você toma. Por isso é importante você aprender, não que porque você é jovem, todas as decisões você vai tomar precipitadamente, né? Assim eu tivesse alguém para me instruir lá atrás na minha juventude de 20 anos de idade, 25, porque eu teria errado menos, mas eu não tive a presença de um pai também do lado para me ajudar a não tomar algumas decisões na minha vida. Mas de fato que quanto mais jovem, mais decisões precipitadas você toma. E uma outra coisa, o que foi que ele pediu? Ele pediu parte dos bens. Então, primeira coisa, quanto mais jovem, mais decisões precipitadas você toma. E quanto mais jovem, menos você sabe pedir. Ele pediu parte da herança. Ele simplesmente poderia chegar para o pai e falar para o pai: sabe, pai, estou cansado, eu quero um tempo, eu quero fazer uma viagem longe, passear, queria que o senhor bancasse essa viagem, pagasse essa viagem para mim esfriar a cabeça, conhecer novos lugares. Não, ele pediu a sua parte da herança, ou seja, ele estava se desconectando da família, tá? Então vamos lá. 2 coisas no versículo 11. Quanto mais jovem, mais decisões precipitadas tomamos. E quanto mais jovem, menos sabemos pedir para Deus. Ou para o pai, ou para o patrão, ou para a família, ou tomar uma decisão. Então, veja que ele sai baseado em uma decisão que ele tomou, e o texto diz assim, versículo 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá gastou todos os seus bens. Em algumas versões, desperdiçou todos os seus bens. Em outras versões, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então veja que sem conhecimento, sem sabedoria, ele dissipou tudo que ele tinha, ele gastou dissolutamente, ele viveu uma vida dissoluta e desperdiçou os seus bens, porque ele não tinha orientação
era jovem, vivia seguindo a força do seu coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, quando nós seguimos o coração, nós nos arrebentamos em todas as áreas. Seguir a voz do coração é muito perigoso. Nós precisamos seguir a voz do Espírito Santo. Bom, o filho mais novo foi e gastou tudo, né? Por quê? Porque ele era novo. Então, quanto mais novo, mais decisões precipitadas tomamos, e quanto mais novo, menos você sabe pedir. Uma coisa é importante você aprender, você que é jovem, por exemplo, que está me ouvindo agora, aprenda, para você não errar, aprenda a escutar o seu pai e a sua mãe. Exatamente, o problema é que às vezes nós achamos que sabemos de tudo. Eu já fui jovem, adolescente, então eu achava que eu sabia de tudo. Eu achava que a minha mãe e meu pai não sabiam o quanto eu, nessa geração que eu estava vivendo, ou seja, naquela geração que eu estava vivendo. E isso fez com que eu me arrebentasse várias vezes. Então, para você errar menos, primeira coisa, aprenda a ouvir o seu pai e a sua mãe. Segundo, aprenda a ouvir pessoas mais velhas. Sim, aprenda a ouvir pessoas mais velhas. Eu sempre gostei de estar no meio de pessoas mais velhas. Elas têm voz da experiência. Voz da experiência. Eu fazia um programa de rádio que chamava Bom Dia, Jesus. Um programa que ficou no ar durante 8 anos. Nós paramos porque durante a pandemia perdemos para o Covid alguns integrantes desta programação. Eu tinha um ouvinte assíduo, que já é falecido, o seu Percy. O seu Percy era um senhor de idade que ouvia o programa, ele ligava no programa do rádio, ele contava histórias e tal, e eu acabei fazendo muita amizade com o seu Percy, e eu gostava muito de conversar com o seu Percy. Às vezes a gente saía, a gente ia para o sítio, e ele ia falando, conversando, e ele contava história, ele contava os causos, ele contava experiências de vida. Eu sempre gostei de ficar do lado de pessoas que têm experiências para contar. Você aprende muito. Então, primeiro, para você errar menos, escute o seu pai e a sua mãe, tá? Segundo, escute as pessoas mais velhas. E terceiro, escute os seus pastores. Tem gente que não dá ouvido aos seus pastores. Você precisa ouvir o sacerdote que está sobre a sua vida. Hoje as pessoas tomam decisões sem orar. As pessoas tomam decisões sem perguntar para o pastor, sem conversar com o pastor. O pastor é o sacerdote na sua vida. O pastor é uma pessoa que estudou, que fez os seus cursos, tanto na área de psicologia, quanto na área teológica, né? O pastor, ele geralmente é um seminarista. Ele passa algum tempo, né? Algum tempo, não vamos dizer muito tempo, porque existe tempo para todas as coisas, mas ele passa um tempo lendo a Bíblia, se conectando com Deus, falando com Deus. E um outro detalhe muito importante, o pastor, ele passa parte do seu ministério atendendo pessoas, ou seja, ele ouve problemas e como aqueles problemas surgiram, como começou. Por causa dos atendimentos pastorais, o pastor desenvolve experiência. Geralmente uma pessoa procura o pastor e ela conta um problema que ela está vivendo, e ao desenrolar da história, ela relata como aquele problema começou. Então o pastor, ele atende muitas pessoas, ele ouve muitas pessoas. E por ele ouvir muitas histórias de fracassos, histórias que estão dando errado,
casamentos destruídos, o pastor ele aprende qual foi o gatilho que gerou aquela situação na vida da pessoa. E ele vai ter uma experiência para passar para você. Não uma experiência que ele viveu, mas uma experiência que ele acompanhou. Então, é muito importante você ouvir o seu pastor. Ele é uma pessoa que estuda, geralmente é um seminarista, é uma pessoa que passa algum tempo lendo a Bíblia, se conectando com Deus. É muito importante. Então, vamos lá. Escute o seu pai e a sua mãe. Segundo, escute as pessoas mais velhas. E terceiro, escute os seus pastores. E aí, olha só. O texto está dizendo que ele desperdiçou todos os seus bens. Só desperdiça quem não tem prática. Só desperdiça quem não tem preparo. Você desperdiça as suas emoções quando você não tem preparo, quando você não tem prática. Você desperdiça dinheiro quando você não tem prática, quando você não tem preparo para isso. Você desperdiça a sua vida quando você não tem prática, quando você não tem preparo. Vamos continuar lendo o texto aqui, olha só. Depois de ter consumido tudo, ou seja, ele consumiu tudo, ainda sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, além, preste atenção, de ele ter consumido, gastado todos os seus bens, ainda veio àquela cidade uma fome. Preste atenção nesse versículo 14, porque é um versículo chave para nós. Você não sabe como vai ser o seu amanhã. Você não conhece o teu futuro. Só Deus conhece o seu futuro. O seu futuro, para qualquer ser humano, é imprevisível. Então, sabendo que não conhecemos o nosso futuro, nós temos que ter experiência para fazer uma reserva. Exatamente. Você precisa aprender a ter uma reserva na sua vida. Olha só, eu vou te dar uma dica de preparo para o futuro. Do salário que você ganha, 10% pertence a Deus, 10% você tem que guardar, tá? E 10% é desfrute. Então, você precisa ter uma sequência. Você precisa ter uma sequência no teu salário. 60% do seu salário, isso aqui é uma chave que funciona, guarda isso no teu coração. 60% do seu salário é para você pagar a sua conta, para você fazer a sua compra do mês, para você pagar água, luz, né? Para você comprar a mistura do mês. 10% pertence a Deus, 10% é dízimo, 10% você precisa reter, 10% é de desfrute e 10% é para ajudar o pobre e o necessitado. Então, 40% do seu salário, você tem que fazer esse tipo de investimento. Ajudar o pobre ou necessitado com 10%, mais 10% você tem que usar para desfrute, que é usar esses 10%, apenas os 10% do que você ganha para ir para o shopping, para ir para uma sorveteria, para passear, para ir pescar. 10% você devolve a Deus e 10% você retém. Você retém. Então, vamos fazer uma matemática. Um exemplo, vamos fazer uma conta redonda. Imagina que o seu salário é de 10 mil reais, tá? R$1.000 pertence a Deus, R$1.000 você vai guardar, você vai poupar, R$1.000 você vai usar para desfrute, tá? Para desfrute, e R$1.000 você vai ajudar o pobre. Isso são princípios que geram prosperidade e riqueza na sua vida. Esse moço não sabia fazer isso.
Ele não tinha essa experiência. E porque ele não tinha essa experiência, ele dissipou tudo que ele tinha indo à pobreza. Ele não tinha nem mesmo uma reserva bancária. E isso é muito grave, muito grave. Quando a pessoa não tem uma reserva bancária, significa que ela vive a sua vida dissolutamente, como esse jovem. Olha só, o texto no versículo 13 disse que ele desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. E o versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Como veio uma grande fome naquele país, ele não tinha uma reserva. Bom, deixa eu adiantar aqui porque o vídeo já está longo, tá? Versículo 17, caindo em si. Eu vou parar por aqui, vou só explicar o versículo 17 e amanhã a gente continua. Caindo em si, ele caiu em si, ou seja, não foi um anjo, não foi alguém que foi lá, não foi um pregador, foi ele que caiu em si. E quando é que nós caímos em si? Quando o orgulho acaba. O orgulho precisa estar fora de nós para nós cairmos em si, que precisamos de uma mudança, que precisamos reorganizar a nossa vida. Só que para isso, você tem que cair em si, tá? Então ele diz assim, olha só, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20, e levantando-se foi. 3 princípios aqui. Ele caiu em si. Segundo, ele planeja. Eu vou falar para o meu pai que eu quero ser apenas de um dos seus trabalhadores, vou falar que eu pequei. E terceiro, ele age. É uma tríade de mudança. Deixa eu encerrar que já deu o nosso tempo aqui. Fica longo o vídeo, as pessoas não assistem, né? Então, coloque essa tríade de mudança na sua vida. Cair em si, ou seja, tira o orgulho, cai em si. Segundo, planeje. E terceiro, haja. Haja. Você precisa agir. Não adianta só planejamento sem ação. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e pedimos por esta pessoa que precisa de ajuda, porque ela não sabe o caminho, a direção em que tomar. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a se levantar e a tirar o orgulho dela, a ter uma mudança, a mudança que ela precisa. Ajuda ela a entender que princípios mudam a vida de uma pessoa. Eu clamo a Ti neste momento pela vida de cada uma dessas pessoas que fazem o devocional conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.